A partir deste momento, vamos ter a gloriosa oportunidade de ouvir um testemunho da irmã Rachel Muchala, da Zâmbia, a qual, através de uma incessante busca pelo batismo do Espírito Santo, foi batizada ao fim de 5 dias de jejum, e à qual Deus também se revelou tremendamente e gloriosamente, lhe revelando mistérios acerca do inferno e também sobre as coisas mundanas que nos afastam da presença de Deus. Assista tudo até ao fim. Deus vai ter um glorioso encontro contigo. Estou voltando mais depressa do que pensais. Estareis vós preparados? Revelação do Inferno por Rachel Muchala, da Zâmbia. Em dezembro de 2011, o Senhor trouxe meus irmãos e eu de volta para Ele. Embora o nosso pai seja um pastor, todavia, todos nós nos tínhamos desviado e afastado do Senhor. Nós aparentávamos diante dos nossos pais e na igreja que éramos cristãos, mas vivíamos uma vida pecaminosa na escola e quando eles não estavam por perto. Nós mentiríamos e faríamos o que nos apetecesse. Mas Deus fez um milagre e 2 das minhas irmãs, um irmão e eu nos arrependemos e voltámos para Deus. Quando voltámos para Deus, decidimos buscá-lo em fervorosa oração. Queríamos experimentar o seu poder. Estávamos convencidos de que se o buscássemos verdadeiramente, ele nos iria responder e falar connosco também. Nós realmente queríamos o batismo com o Espírito Santo. Um dia, à medida que orávamos, a minha irmã mais nova, Lois, que na época tinha 10 anos, disse então que estava vendo anjos. A presença do Espírito Santo encheu a sala e a minha outra irmã, mais jovem, Zípora, começou a falar em línguas. Foi incrível, mas me senti excluída, porque apesar de nós termos pedido, eu e o meu irmão não fomos batizados pelo Espírito Santo naquela noite. Era como se Deus se esquecesse de nós. Clamei alto a Deus pedindo-lhe para não me deixar de fora. Então ele deu à minha irmã Zípora uma mensagem dizendo: diz a Inonge, que é o meu outro nome, que eu posso ouvir as suas orações. Diz-lhe para continuar orando e que não desanime. Batizado com o Espírito Santo. Mais tarde, decidimos entrar em 5 dias de oração e jejum e buscar a Deus. Durante esse tempo, lemos a Bíblia, cantámos louvores, adorámos e orámos juntos, nós os 4. Eu li todos os versos que achei falando da resposta de Deus quando oramos. Eu li todos os versos falando sobre o batismo do Espírito Santo. Pedi a Deus pelo Espírito Santo. O meu coração estava sempre clamando a Ele por isso. Mas Ele permaneceu em silêncio. Eu não alcancei. Não foi até ao 5º dia do nosso jejum que isso aconteceu. Por volta das 15 horas, tínhamos desistido e pensei que Deus tinha-se recusado a responder, mesmo que inicialmente tínhamos planejado acabar o nosso jejum às 16 horas daquele dia. Nós terminámos orando juntos, mas depois eu ainda me sentia com vontade de orar, então fui para a outra sala para continuar a orar. Enquanto eu orava e pedia a Deus que me enchesse adorando o seu nome, comecei falando em línguas. Não podia acreditar. Ele me havia respondido. Eu continuei adorando em línguas por um largo período e nós entregámos o nosso jejum alguns minutos depois das 16 horas. Separado do mundo, mais tarde, naquela noite, eu entrei para orar sozinha e eu estava a orar em línguas quando o Senhor começou a falar comigo. Ele disse-me que temos que ficar longe de qualquer tipo de vício, incluindo o vício da TV, porque Ele quer ser o primeiro em nossas vidas. Ele então disse que a qualquer hora que nós verdadeiramente chamamos por Ele, Ele nos ouve. Eu fui dar aos meus irmãos essa mensagem. Os meus pais estavam fora da cidade naquela época.
Então começámos a orar juntos e o Senhor começou a dar-nos mais mensagens. Ele começou a falar com ambas, a minha irmã Zípora e eu. Ele disse: estou vindo em breve, e a minha vinda será como um ladrão na noite. Então eu saberei quem verdadeiramente é meu. As pessoas já não prestam atenção quando alguém lhes diz que eu estou voltando, porque eu demoro muito tempo. A minha vinda já não será adiada. Estou voltando mais depressa do que pensais, e estareis vós preparados? Porque eu só estou vindo para um povo santo. E se tu viveres uma vida santa, irei levar-te comigo. Eu só estou voltando para aqueles que estão vivendo uma vida santa. Muitos cristãos não estarão preparados quando eu vier, e eles ficarão para trás. Ele disse: agora mesmo a porta está aberta, mas em breve será fechada. Entra antes que a porta seja fechada. Eu estou esperando por vós, a humanidade, com amorosos braços abertos. Ele disse: eu dei a minha vida por vós, pela humanidade, por causa do meu amor por vós. Vós não sabeis quão glorioso é o céu. As vossas mentes humanas são demasiado pequenas para compreendê-lo. Mas eu abdiquei do céu glorioso e pisei nesta terra pecadora e imunda somente para vos salvar, para morrer por vós. Vós não sabeis o quanto eu sofri por vós. Foi pior do que vós assistis na TV. Pior do que aquilo que mostram em qualquer filme. Isso é o quanto eu vos amo. Eu desisti de tudo por vós. Vós me amais assim tanto também? Estais dispostos a sacrificar tudo por mim? Pois isso é o quão grande é o meu amor por vós. Eu abdiquei de tudo por vós. Vós não sabeis quanta dor me causais quando vos afastais de mim. Se soubesseis, não faríeis isso. Eu poderia dizer esta dor que ele sentiu em seu coração quando ele disse isso. Eu podia sentir a dor de Jesus. O Senhor nos disse que havia coisas que temos que abandonar por causa dele. Ele nos disse que nós temos que deixar o mundo e viver para a sua glória. Ele disse: vós tendes que ser separados, porque vós sois a luz do mundo. Como pode a luz ser chamada luz, se é como a escuridão? Vós tendes que ser diferentes para que sejais a luz para o mundo. Apostasia e falsos profetas. O Senhor Jesus disse: a apostasia tem saído para o mundo. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo ensinando doutrinas do inferno e levando muitas almas para o inferno. Tu deves ter cuidado e não seguir milagres. Não te avisei na minha palavra que esses falsos profetas viriam? E agora eles estão aqui, pregando apenas sobre prosperidade e nunca condenando o pecado. Todos os pregadores falam agora sobre prosperidade e dinheiro. Mas o que é o dinheiro? Se as vossas almas arderem no inferno. Eu não disse para venderem tudo o que tiverem, dar o dinheiro aos pobres e então me seguir? O dinheiro é a raiz de todo o mal. Não sejais seduzidos por ele. É o que tem seduzido muitos pregadores. Tudo o que lhes importa é encher os seus bolsos e encher as suas igrejas, mas nunca pregam o arrependimento. Eu sei que, enquanto vós estiverdes na terra, ireis precisar de dinheiro, e eu providenciar-vos-ei só o que for necessário. O resto dos vossos tesouros estarão seguros no céu. Todas as riquezas que vós ansiais serão armazenadas no céu, onde a traça não pode destruir. Esta terra vai ser destruída com fogo, e nada será deixado em pé. Ele disse: o meu coração dói por todas as almas que estão sendo levadas para o inferno, pelos falsos profetas. Eles são a maioria. Muito poucos pastores pregam a minha palavra. Muito poucos pregam o arrependimento. Não importa se eles têm muitos seguidores ou se eles realizam milagres. Até mesmo Satanás pode realizar milagres. Não sigam os milagres. É por isso que eu disse na minha palavra que muitos virão perante mim no último dia e dirão: em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mas eu irei responder: eu não vos conheço. Deus ouve as orações. Jesus também nos disse para nunca termos medo de pedir, porque nada é demasiado grande para pedir a Deus. Ele nos disse para ter a certeza de que sempre que orarmos, o Senhor nos ouve.
Às vezes, quando orarmos, Satanás virá com todos os tipos de mentiras, dizendo: Deus não te está ouvindo. Deus não está ouvindo as tuas orações. Mas não deem ouvidos a Ele. Às vezes Deus pode ficar silencioso, mas Ele te ouve quando tu oras. Ele nos disse, quando orardes, às vezes a resposta pode vir imediatamente, mas outras vezes pode demorar algum tempo, porque Deus quer que sejais pacientes e que confieis nele. A resposta sempre virá, porque Ele disse: é a minha promessa de que quem pede, recebe. Perigo da idolatria. O Senhor falou-nos do perigo da idolatria. O meu irmão estudou numa escola católica. É uma das melhores escolas do meu país. Mas eles eram forçados a cometer idolatria. Todos eles tinham que celebrar a missa e se ajoelhar perante as estátuas. Jesus nos instruiu que o meu irmão tinha que deixar a escola e se arrepender da idolatria. Se cometeres qualquer tipo de idolatria, por favor, arrepende-te. Se não o fizeres, isso vai levar-te para o inferno. Não ames ou des a tua devoção a nada mais do que a Deus, pois se o fizeres, isso torna-se num ídolo. O Senhor quer ser o primeiro em tua vida. Ele também nos disse que o Anticristo logo estará aqui e enganará a muitos. Jesus disse que o Anticristo vai fazer muitas coisas blasfemas, mas o Senhor vai esmagá-lo. Ele disse: o Anticristo já está aqui e muitas pessoas já estão seguindo-o. Eles não sabem que ele é o Anticristo e milhões estão seguindo-o cegamente. Ele vai surgir muito em breve, mas também virei muito em breve. Evangelizar os perdidos. Então o Senhor disse que é dever de cada cristão evangelizar os perdidos. Ele disse que muitos estão perdidos e indo para a eterna condenação e destruição no inferno. E é nosso dever alertá-los e deixá-los fazer a sua própria escolha acerca do local para onde eles querem ir. O Senhor Jesus Cristo disse que nunca devemos julgar alguém e dizer que nunca se irão arrepender, mesmo se nós já compartilhamos o Evangelho com eles. Ele disse: como sabeis vós que não se irão arrepender? Não é vosso dever julgar. Jesus nos disse: tu deves avisar as pessoas para que se arrependam e não teres medo de os avisar, mesmo que tenhas receio de que eles possam vir a odiar-te. Muitos te odiarão, mesmo muitos dos membros da tua família te irão odiar, mas tu deves avisá-los. Não tenhas medo de perder o amor de ninguém, porque o meu amor vai compensar todo o amor que eles te teriam dado. Meu amor é mais puro do que o ouro. O inferno é um lugar terrível. E se tu realmente amas alguém, irás preferir que eles sejam feridos agora pelo teu aviso e assim possam escapar do inferno. Não julgueis ninguém, eu sou o único juiz, mas deves avisar a todos para que eles possam tomar a sua própria decisão. Diz a verdade, avisa-os. Aqueles que creem em mim virão a mim, enquanto que aqueles que não crerem, isso lhes será para o seu próprio juízo. Nesse momento se irão arrepender no inferno para sempre. Alertar a humanidade sobre o inferno. O Senhor então nos disse que Ele era o único que mostrou o inferno e o céu a Angélica Zambrano e que o seu testemunho é verdadeiro. Ele disse: muitas pessoas dizem que não existe inferno porque o Senhor é um Deus de misericórdia. É verdade que Deus é misericordioso, mas Ele castiga aqueles que se afastam dele. Como eles podem falar sobre os meus juízos quando eles nem mesmo me conhecem? Quando eles nem sequer conhecem o meu poder? Há um verdadeiro inferno e tu tens que alertar a humanidade e deixá-los fazer a sua própria escolha. Levei muitas pessoas para o céu e para o inferno, para que voltassem e testemunhassem. Mas porque a humanidade não acredita? Porque eles duvidam dos seus testemunhos. O inferno é um lugar terrível e não é o meu desejo que alguém deva acabar lá. Quando o Senhor disse isso, senti a dor dele. Eu senti a sua dor no meu coração pelo mundo que está sendo enganado e a sua compaixão pelo seu povo que está sendo enganado por falsos profetas falando somente sobre a prosperidade. Uma das minhas amigas tinha morrido alguns meses antes e o Senhor me disse que ela está lá no inferno. Ela vivera uma vida pecaminosa e eu nunca me preocupei em compartilhar o Evangelho com ela. Doeu-me tanto ouvir isso e eu chorei para Jesus para que me perdoasse por não tê-la avisado acerca do seu estilo de vida pecaminoso.
O Senhor disse: tu nunca deves ter medo de avisar alguém. Se tens uma pessoa amada vivendo em pecado, digo-te que é melhor para ti dizeres a verdade e que te odeiem por isso. Deverias ter-lhes dado a oportunidade de fazerem a sua própria decisão. Falo de uma forma amorosa e compassiva e num modo que venha a atraí-los para Deus. Procuram-se vasos dispostos e obedientes. O Senhor nos disse que Ele não se importa sobre o quão grande ou pequena uma igreja é, porque a única coisa que Ele respeita é a sua palavra. Ele só se preocupa com a obediência à sua palavra. Ele disse: eu posso usar qualquer um, até uma pedra. Tudo o que eu quero é um coração disposto. Ele disse: eu prometi na minha palavra que aqueles que crerem em mim farão coisas ainda maiores do que eu. E a minha palavra não muda. Estou à procura de vasos para usar. Tudo o que eu quero é um coração disposto e eu vou usá-lo. Ele também nos advertiu sobre o orgulho. Quando eu começar a usar alguém, essa pessoa nunca deve pensar que é especial. Todos são iguais para mim e eu uso qualquer vaso disposto a ser usado. Vós nunca deveis tornar-vos orgulhosos ou ireis esmagá-los. O Senhor disse-nos que Satanás é impotente diante dele, nada mais do que uma pulga. E é por isso que nunca devemos ter medo dele. O único poder que ele tem é apenas o que lhe foi dado a ele. Se lhe foi permitido testar-vos, é para que o Senhor saiba quem verdadeiramente é dele. Então o Senhor me mostrou uma espada, e ele disse que vamos conquistar o inimigo usando esta espada. Revelação do inferno. Naquela época, essas eram as mensagens que ele nos deu para o mundo. Mas mais tarde, em setembro de 2012, quando orámos, o Senhor manifestou-se em nossa presença novamente. Nós estávamos tendo orações em casa com alguns irmãos e irmãs da igreja e estávamos clamando a Deus todos os dias. Nós orámos até à meia-noite. Zípora, minha irmã e eu estávamos de joelhos, uma ao lado da outra, orando de todo o nosso coração, quando de repente uma luz muito brilhante desceu do céu. A maioria das pessoas na sala viu. Imediatamente essa luz desceu e chegou até onde a minha irmã e eu estávamos ajoelhadas. Era como se a tampa do inferno tivesse sido aberta. De repente ouvimos vozes gritando, bilhões e bilhões de vozes gritando em agonia. Ai, tem misericórdia de mim, socorro! Ai, me tira daqui! Por que eu me desviei? Ai, me socorre! Me tira daqui! Me tira daqui! Me tira daqui! Pelo amor de Deus, me socorre deste lugar! Por que eu não aceitei Jesus? Por que eu não aceitei Jesus? Por que eu não aceitei Jesus Cristo? E o diabo dizia, agora é muito tarde, vocês fizeram a nossa vontade. Me socorre daqui, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, tem misericórdia de mim. Todos na sala podiam ouvir as vozes. Estávamos horrorizados, porque sabíamos que eram vozes do inferno. Não sei como nós sabíamos disso, mas no reino espiritual tomamos consciência das coisas que antes desconhecíamos. Apenas sabemos isso. Começámos orando a Deus pedindo misericórdia. Quando eu abri a minha boca, comecei a falar em línguas. O Senhor então começou a falar com a minha irmã e eu, dando-nos mensagens para dar a toda a gente na sala, à sua igreja e ao mundo. Por esta altura, só a minha irmã e eu podíamos ouvir os gritos e gemidos. Havia bilhões e bilhões incontáveis. Eles estavam gritando com tanta agonia. Alguns pareciam que estavam sendo estrangulados. Outros diziam, fogo! Fogo! O Senhor disse, muitas dessas pessoas que agora estão no inferno eram cristãos enquanto viviam na terra. Cantavam, adoravam, oravam, mas acabaram no inferno. Porque eles verdadeiramente não se arrependeram. Eles iam à igreja, mas ainda viviam uma vida pecaminosa em casa. Muitos irão acabar neste lugar. Orem pela misericórdia do mundo. Nós apenas começámos clamando por misericórdia, intercedendo pelo mundo, orando com todos os nossos corações. Então Jesus disse-nos que Satanás tem colocado muitas armadilhas para prender as pessoas e levá-las para o inferno. Ele disse que o inferno nunca está satisfeito. Satanás quer aprisionar tantas pessoas quanto possível e levá-las para o inferno. Poluição global e demoníaca no mundo. Jesus nos disse que há muitas coisas usadas na Terra que são, na verdade, feitas no reino satânico de modo a causar controlo e possessão demoníaca.
Ele nos disse que existem muitas coisas, incluindo alimentos, bebidas, roupas. Satanás tem se infiltrado em todos os lugares e é por isso que os cristãos agora devem levantar-se na oração. Tem demónios com a missão de possuir as pessoas e levá-las ao pecado. E é por isso que é importante orar e consagrar tudo o que comprarmos nas mãos de Deus, destruindo os poderes satânicos que possam advir daí. Ele nos disse que a televisão é uma das maiores iscas que Satanás tem para prender as pessoas e levá-las para o inferno. O Senhor disse, esses programas mostrados na TV não foram feitos para entreter-te, mas sim para levar-te para o inferno. Muitos estão já no inferno por causa da televisão. Muitos guiões de filmes são escritos por Satanás e interpretados por seus agentes, só para prender as pessoas e levá-las para o inferno. Parte o meu coração ver como a humanidade se apaixona por ela. Não assistas TV secular, porque isso te levará ao inferno. Ele disse, é a isca de Satanás para levar-te para o pecado e destruir a tua alma. Vós tereis que crucificar a vossa carne e não obedecer aos desejos da vossa carne, mas obedecer ao Espírito Santo. O Senhor mostrou-nos demónios que se pareciam com personagens de desenhos animados. Alguns até mesmo se pareciam com personagens de desenhos animados cristãos. Isso nos chocou. Mas o Senhor disse-nos que nem todo o programa cristão é realmente cristão. A maioria deles é apenas um disfarce com o rótulo de cristão e destina-se a fazer com que os cristãos caiam na armadilha, quando, na realidade, esses programas apenas têm por objetivo promover o pecado e levar as pessoas para o inferno. O Senhor nos mostrou muitos filmes, livros e até desenhos animados infantis que são escritos por Satanás e trazidos à Terra por seus agentes. Os nomes dos desenhos demoníacos e bonecos que ele revelou para nós são Mudpit, Barbie, Scooby-Doo, Ben 10, Avatar, Pixel Pinky e as versões do Walt Disney de Cinderela, A Bela e o Monstro e a Pequena Sereia. O Senhor disse que todos estes desenhos têm demónios destinados a possuir as crianças. Jesus disse, vês o quão cruel é Satanás? Ele até mesmo quer prender as crianças e levá-las para o inferno. Eu também vi um demónio que se parecia um personagem de um desenho animado cristão sobre Moisés, produzido pela Nest Entertainment. O demónio parecia o bebê Moisés deste filme de desenhos animados, e ele estava rindo e dizendo que tinha enganado os cristãos. Eu também vi um demónio que se parecia com Aang, do desenho animado Avatar. Tínhamos muitos destes desenhos animados em nossa casa e Jesus nos instruiu para que os queimássemos. Jesus disse que todos os desenhos animados que eu listei aqui foram desenhados em imagens de demónios, ou seja, há demónios que se parecem exatamente como eles. Mas quero deixar bem claro que Jesus só me mostrou alguns e não todos eles. Além dos demónios dos desenhos animados que vi, a que me referi especificamente, Jesus não me mostrou os outros desenhos animados. Ele apenas mencionou-os, dizendo que também são demoníacos. Gostaria também de mencionar que eu não só vi os demónios que se parecem com os desenhos animados Barbie, mas também vi as bonecas Barbie. Na realidade, eu vi as bonecas Barbie em muitas visões, em momentos diferentes. Em uma visão, eu vi várias bonecas expostas para a venda num stand de uma loja, incluindo bonecas Barbie. Uma das bonecas se virou para mim e começou a dizer ironicamente que eles, os demónios, têm enganado a humanidade. Jesus disse que até mesmo em alguns livros para crianças tem demónios associados a eles. Ele mencionou um livro específico para crianças chamado Rattlesnake, ou Cascavel. Nunca vi ou li este livro em particular que Jesus estava falando, mas ele disse que este livro para crianças é do inferno. Isto é verdadeiro, até mesmo em alguns livros chamados cristãos. Jesus revelou-nos que até mesmo as revistas Sentinela e Despertai, produzidas pelas Testemunhas de Jeová, são demoníacas, e ele não quer que os seus filhos as leiam. O Senhor revelou algumas revistas seculares
a evitar também. Algumas delas são a revista Drum, e a revista You e a revista People. Jesus disse-nos que todos estes têm a missão de levar as pessoas para o inferno e não de entretê-los. Ele disse: o mundo tornou-se um lugar escuro, e por isso eu quero que sejam guiados pelo Espírito em tudo o que vós façais. Ele nos disse: estes livros, os filmes, as novelas e desenhos animados não são destinados a entreter-te, mas sim a levarem-te para o inferno. Eles são a isca de Satanás. Não caias nessa. O Senhor disse-nos que Satanás até mesmo envia os demónios junto com adesivos infantis. Estes são desenhos animados e outros adesivos como Hannah Montana e os adesivos Barbie. Ele nos disse que a música secular também irá levar-te para o inferno. E é também uma armadilha de Satanás. Livre-se das coisas artificiais. Ele disse-nos que não quer que as mulheres cristãs sejam artificiais de forma alguma. Ele disse que ele não quer que elas usem cabeleiras postiças, joias, brincos, pulseiras, etc., cílios artificiais, unhas artificiais, esmalte nas unhas, batom, lápis de sobrancelha ou usar qualquer tipo de maquilhagem. Ele quer que permaneçam da mesma maneira com que elas foram criadas. Orgulhem-se de como Ele vos criou. Isso é o que lhe agrada. Quando Ele disse isso, havia ira em sua voz. E Ele disse: porque quereis mudar o que eu criei? Não quero essas coisas nos meus filhos. Se vós quereis essas coisas, porque não criais os vossos próprios seres humanos para colocar essas coisas sobre eles? Não mudeis o que eu fiz. Todas essas coisas artificiais são de Satanás. Não as quero nos meus filhos. Livrai-vos delas e arrependei-vos. Elas vos levarão para o inferno. O Senhor mostrou-me algo muito chocante. Eu vi um demónio em forma de uma mulher e ela usava isso tudo: cílios artificiais, batom e roupas apertadas. Foi só aí então que eu percebi onde essas coisas se originam, do próprio Satanás. Ele nos disse que essas coisas são do inferno e Satanás trouxe-os para a terra para enganar a humanidade. Não estou a exagerar. Como o Senhor me falou, assim eu estou dizendo. É da minha responsabilidade avisá-los sobre isso, porque todos nós iremos enfrentar Deus um dia. Estou-te dizendo a verdade. Jesus não gosta dessas coisas. Ele se agrada quando permanecemos da maneira que Ele nos criou. Isto é o que Ele nos disse: modéstia e santidade. Ele também nos disse que não quer que as mulheres cristãs usem calças ou joias. O Senhor permitiu que a minha irmã ouvisse Satanás dando instruções para os seus demónios. Ele estava dizendo: certifique-se que eles escrevam calças de mulher no rótulo, para que as mulheres as usem e venham para o inferno. O Senhor também me mostrou um demónio na forma de uma mulher nua, de pé sobre um muro alto. Embora totalmente nua e sobre um muro alto, este demónio tentava esconder a sua nudez cobrindo apenas algumas partes e usando para isso das suas mãos, e estava de cócoras. Mas não colocava qualquer roupa. Jesus me disse: este é o demónio da nudez que controla as mulheres no mundo, e é por isso que elas saem em público nuas e apenas cobrem os seus corpos em partes. Jesus também disse outra coisa. Ele disse: este demónio da nudez já entrou em muitas igrejas. Então, Jesus disse que Satanás sabe que muitas mulheres cristãs já não vão mais usar joias como braceletes ou pulseiras. Então ele mudou o design da joia para prendê-los. Não sei se estes relógios estão por toda a parte, mas no meu país existem estes relógios pulseira. Eles são projetados exatamente como uma pulseira, mas têm uma coisa pequena no meio onde tu podes ver o tempo. Mas Jesus disse-me que isso é apenas um truque de Satanás para que as mulheres digam: isto é só um relógio. Eu também vi espíritos de serpentes nestes relógios pulseira. Ele disse que quer santidade completa e que devemos obedecer a toda a Bíblia. O Senhor disse: siga a minha palavra. Ele também disse: o mundo entrou na minha igreja. As pessoas na igreja agora estão vestidas como as do mundo.
Eles trouxeram a música satânica para dentro da igreja. Rock, hip-hop. Já ouviste os anjos cantarem rap? Como podeis cantar rap e dizer que estáis cantando para Deus? Quando o Senhor disse isso, havia ira em sua voz. O Senhor também permitiu à minha irmã e eu ouvir os anjos no céu, dando louvor e honra ao nosso Senhor. Eles estavam cantando Hosana, Hosana, a Deus nas alturas. E era tão bonito, nada parecido com aquilo que eu já tinha ouvido aqui na terra. Há algumas semanas Jesus me disse: diz ao meu povo, o tempo é muito curto e aproxima-se a hora. Vós não quereis ficar para trás, quando eu vier para buscar a minha noiva. A minha mão de restrição será levantada e um incalculável sofrimento em breve cairá sobre a terra. Preparai-vos para a minha vinda, ela será gloriosa. O atalaia deve avisá-los. A primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo foi em 2010. Eu realmente queria ouvir a voz de Deus e tinha-lhe pedido para falar comigo. Eu ouvi a voz do Senhor e ele me disse, Ezequiel, capítulo 33, versículo 6 e versículo 7. E quando li, diz assim: mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade. Porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Quando o Senhor me deu este versículo, eu não entendia o que ele me queria dizer com isso. Mas agora o Senhor disse que ele estava pondo a minha irmã e eu como atalaias. Ele disse, eu te dei aquele verso porque eu sei qual é a minha missão na qual eu te quero usar. Onde quer que eu diga vai, irás. E onde quer que eu te diga não vás, tu não irás. Este é o fim da tua vida privada. E de agora em diante tu vais viver para mim. Vou-te usar para trazer muitos das trevas para a luz. Tu deves falar a verdade e não ter medo de ninguém. Se eu te avisar sobre alguém e tu não os avisares porque tens medo, o teu sangue será derramado sobre ti, mas vou dar-te coragem e não irás falhar-me. Muitos se oporão contra ti, mesmo muitos dos membros da tua família se levantarão contra ti. Muitos se oporão a ti e até mesmo usarão versículos da Bíblia para se opor a ti. Chamar-te-ão nomes feios. Alguns até mesmo te chamarão endemoniada. Mas não desanimes nunca. Não desistas porque eu estou contigo. Eu nunca te vou deixar nem te desampararei. Deves falar a verdade tal como ela é e não temer a ninguém, porque estou contigo. Muitos vão condenar-te e achar que eles estão prestando um serviço para Deus. Mas tu deves ser corajosa e ousada para falar. Haverá muitas perseguições, mas não desistas nunca, porque grande é a tua recompensa e grande é a recompensa de todo aquele que faz a obra de Deus. Alguns meses mais tarde, quando a minha irmã e eu orávamos, o Senhor mostrou-me numa visão pessoas num concerto de música. Foi um concerto de música secular e a maioria das pessoas que eu vi eram jovens. Eles estavam todos excitados, mas quando eu olhei, vi que bem acima deles havia uma enorme mão que os cobria a todos. O Senhor revelou-me que isso era a mão de Satanás. Era tão grande que cobria todos eles. Mas todos eles pareciam estar tão desligados como não tendo qualquer consciência disso. A mão produziu algum tipo de geleia que ele derramou sobre todos lá. E o Senhor disse-me que isto é o que acontece nos concertos de música. A mão de Satanás abrange todos esses shows e deixa algo sobre eles. Ele também nos deu um aviso para os cristãos. Até mesmo a murmuração pode levar-vos para o inferno. Não faleis mal dos teus irmãos e das tuas irmãs no Senhor. Não faleis sobre ninguém. Preocupa-te com os teus próprios problemas. Se virdes alguém fazendo coisas erradas, fala com eles sobre isso e ora por eles. O Senhor disse, não cometais o mesmo erro de muitas pessoas que estão no inferno por olharem de cima para baixo para o vaso que Deus está usando por causa da sua idade ou de qualquer outra razão. Deus pode usar qualquer coisa e qualquer um que Ele queira usar. Há 2 semanas atrás, eu estava orando em minha casa e imediatamente eu fechei os olhos para começar a orar. O Senhor
me mostrou um buraco muito fundo e escuro. Era tão profundo, mais profundo do que qualquer outro buraco que já antes havia visto, e era extremamente escuro. Quando abri os meus olhos não conseguia ver mais nada, mas quando eu os fechei, podia ver o poço novamente. No fundo deste poço eu vi fogo líquido, do tipo que você vê em um vulcão. Era vermelho e quente. Eu sabia que era o inferno. A visão acabou. Segue os avisos e entra pela porta estreita. No dia seguinte à noite eu estava na minha cama, só falando com Jesus, quando algures entre a vigília e os sonhos, vi Jesus e ele me disse que me queria atrair para si mesmo. Então encontrei-me no inferno, sozinha. Não vi Jesus no inferno comigo. Era um lugar muito escuro, mas cheio de chamas e extremamente quente. Eu podia sentir o calor abrasador das chamas e o som que tu ouves quando estás perto de um grande incêndio. Então vi um homem. Ele estava completamente nu e parecia estar sofrendo tanto. De repente eu podia ouvir os seus gritos agonizantes. Ajudem-me! Ajudem-me! Eu era um muçulmano na terra e agora me arrependo tanto. Me ajuda! Isto dói tanto, ver este homem e ouvir os seus gritos. E eu só queria sair daquele lugar. Eu tentei acordar, mas não conseguia. Depois de algum tempo eu consegui acordar e encontrei-me de volta à minha cama. Por um momento, eu ainda podia sentir o calor na minha pele e depois desapareceu. Mais tarde tive outra visão à parte que recebi não durante o mesmo período de tempo em que tivemos estas revelações que acabei de testificar, mas que gostaria de adicioná-la a estas. Eu estava no meu quarto, uma noite, quando o Senhor me mostrou uma secção do inferno para aqueles que se masturbam. Esta secção era triste e desolada. Eu vi uma mulher sentada numa cadeira. Ela foi acorrentada com grandes correntes na cadeira em que ela estava sentada e ela não se podia mover de todo. Esta mulher foi irreconhecivelmente queimada. Tudo o que tinha permanecido do corpo dela parecia ser cinza. Ela estava completamente cinza, carbonizada e parecia estar em grande agonia. Então eu fui levado a compreender que ela estava ali por ter se masturbado durante a sua vida que teve aqui na Terra. Creio que o Senhor me mostrou isso porque Ele quer usá-lo para alcançar aqueles que ainda estão presos nesse pecado. Ouve a palavra de Deus, não desprezes nenhum vaso que Deus use para falar contigo. Em vez disso, arrepende-te e volta para Deus. Exorta agora a que se arrependam e venham para Deus. Não ponhas a tua fé num homem, mas põe a tua fé em Deus. Arrependei-vos dos vossos pecados e esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não vão poder. Jesus está-nos mostrando como entrar naquele portão através destes avisos que Ele nos está dando nestes tempos finais. Esforçai-vos por viver uma vida santa, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. O próprio Jesus nos disse estas palavras. Ele nos disse que só vai voltar para um povo santo. A Bíblia diz que não endureçais o vosso coração quando ouvis a sua voz. Buscai a Deus enquanto Ele pode ser encontrado, porque amanhã poderá ser tarde demais. Nenhum de nós sabe quando vamos morrer. E quando sairmos desta terra, será tarde demais para realmente entregarmos a nossa vida a Cristo e passarmos da morte para a vida. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Rachel Muchala.